Oi, pessoal. Eu sou Enes Donizete Silva, eu sou médico e estou trabalhando junto com a coordenação médica hoje na cidade de Extrema, junto ao Comitê Covid. Nas últimas semanas, a gente tem trabalhado de uma forma muito intensa com a obtenção de dados e informações que possam dar clareza e objetividade com um tema. Qual é a extensão e o tamanho hoje da pandemia em Extrema? Qual é a situação hoje de infectividade e de contágio na população de Extrema? Qual é a situação que a gente tem distribuída pelos bairros? Por isso que a gente está fazendo um inquérito epidemiológico e sorológico pela cidade, por todos os bairros, passando em todas as ruas, em todas as casas, justamente para poder ter este mapa de inteligência acerca da Covid-19 em Extrema. E por que a gente está buscando isso? Para dar elementos para a tomada de decisão. O que significa isso? E isso é extremamente importante que você entenda. Toda vez que a gente tem um grande problema, é fundamental que a gente entenda o porquê esse problema está acontecendo e quais são as alternativas de solução para ele. A partir daí, a gente tem que gerar um plano para poder agir, para poder trabalhar. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer isso, a gente tem que criar meios também para poder continuar avaliando e identificando algumas falhas nesse processo, para que a gente corrija e melhore cada vez mais. Então, é fundamental entender, partimos do problema, pensamos nas soluções, implementamos as soluções, vigiamos e auditamos essas soluções, fazemos correção de rota, depois a gente volta lá no problema de novo, para que a gente tenha uma certeza, o melhor possível, no topo da segurança possível, de que a gente possa fazer isso bem. Dentro dessa estratégia, o que nós começamos? É essa questão da volta às escolas de forma presencial para os alunos. A gente vai ponderar aqui alguns tópicos com vocês, eu acho que vai ajudar demais a vocês, pais responsáveis, a poder pensar sobre isso. Foi isso que a gente fez na última semana com o time da Secretaria de Educação, que a gente conversou com todos os colaboradores, professores, alunos, inspetores, secretários, todos. Nós conversamos durante a semana inteira, coletamos mais de 1000 perguntas, que depois a gente fez um outro vídeo respondendo essas perguntas também. Então, assim, vamos conversar um pouquinho. Para conversar, eu vou compartilhar com vocês um material que acho que vai ajudar a gente a pensar um pouco nisso. Tá legal? Então, o nome desse projeto é o Extrema Volta às Escolas, de forma presencial, claro. E como está colocado aqui, pessoal, é um programa preliminar, porque a gente vai avançando em cada uma das etapas, a gente vê, tudo bem, ticamos aqui, checamos tudo aqui, fizemos tudo isso, a gente passa para o próximo passo e passa para o próximo passo, essa é a ideia, tá? A primeira coisa importante é vocês entenderem o que é o coronavírus, né? Porque circularam muitas informações, não, porque é um vírus que foi fabricado em um laboratório na China, esse vírus... Então, assim, essa família de coronavírus já é conhecida dos médicos desde a década de 60. Na década de 80, ela se tornou a doença, o coronavírus virou doença. Ele virou doença em duas situações que foram contidas. Então, a gente já teve surtos por Covid. Tanto que a gente fala assim, SARS-CoV-2, que é o vírus causador da doença do Covid número 2. Se a gente está falando que é o 2, deve ter o 1, né, pessoal? E deve ter outros. Então, assim, hoje eles são uma família de pelo menos quatro vírus, e desses, o coronavírus é o que mais recentemente se tornou doença. Até então, a gente sabia da existência dele na natureza. Os outros dois que antecederam, eles também vieram de contato de humanos com animais. E essa, na verdade, é um grande problema que tem acontecido e está sendo discutido no mundo inteiro hoje, que é essa questão do compartilhamento dos humanos com o meio ambiente. E a forma, às vezes, agressiva com que a gente trata esse meio ambiente. Então, a gente teve surtos de malária em alguns lugares, porque eles derrubaram todas as árvores, os mosquitos viviam na copa das árvores, tiveram que descer, e aí começaram a picar as pessoas. Tivemos surtos de hepatite C em alguns lugares. Então, assim, existem surtos de doenças específicos em alguns lugares, porque, de certa forma, a gente não lida bem com a questão da natureza. No caso dos coronavírus, parece que aconteceu exatamente isso. Por quê? Porque tem a MERS, que também é uma outra doença que foi causada pelo coronavírus, que veio dos camelos. Foi lá chamada gripe do Oriente Médio.
e que tinha uma mortalidade de quase 35%. O que eu quero dizer com isso? Cada 3 pessoas que tinham a doença, 35% morriam. Hoje a gente fala aqui de letalidade em relação ao coronavírus da ordem de 1,6 a 2,8, 3,4, 3,5%. Isso também é muito alto, viu, pessoal? Queria que vocês soubessem que quando a gente fala em medicina de algo que tem 2 dígitos, como a gente coloca, 2,5, 3,8, 4,8, isto é muito alto para a gente com uma doença, uma taxa de mortalidade. Claro que 35%, então, é 10 vezes maior, 15 vezes maior. Então, com certeza, isso causa muito mais preocupação do ponto de vista de disseminar essa doença. Essas 2 doenças foram contidas em um momento, lá as 2 começaram, uma lá na China, lá na década de 80, e outra lá no Oriente Médio, tiveram um número de casos. Como é que a gente contém uma epidemia, pessoal? Primeiro, identifica que aquela doença está fora do padrão. Por isso que tem um sistema de vigilância sanitária, um sistema de vigilância epidemiológica, que ficam vigiando os casos que vão acontecendo. Por isso que as doenças infecciosas a grande maioria delas são de notificação compulsória e obrigatória. Para quê? Para que alguém recolha essas informações e fale, opa, peraí, por que está acontecendo tanto casos de hepatite C em tal lugar e assim por diante? A média de casos lá é 1 para cada 500 mil habitantes. Nas últimas semanas está dando, mais de 30 casos. Vamos lá investigar. É assim que funciona e com o coronavírus não foi diferente disso. Esse vírus saiu da China e invadiu o mundo. Por que invadiu o mundo? Até o ano passado, só para a gente poder ter um dado, a gente tinha mais de 200 milhões de voos pelo mundo afora, pessoal. Mais de 200 milhões, isso só dos voos comerciais. Imagina dos voos executivos, transporte, cargas aéreas, cargas marítimas. Isso cruzou o mundo inteiro. Então, o mundo realmente era uma aldeia global. Então, até saber que essa doença existia, que as pessoas estavam sendo contaminadas, elas continuaram viajando, continuaram trabalhando, continuaram levando a sua vida de forma normal. E a doença se disseminou. Por quê? Tem doença que é de disseminação mais difícil, por exemplo, contaminação pelo próprio sangue. Vai ficar um pouco mais difícil de ter uma pandemia com uma doença dessa. Agora, com uma pandemia em que o vírus se transmite de forma aérea, pela parte respiratória, fica fácil, você está respirando, você torce perto de um outro, o outro torce dali, daqui a pouquinho aquele ambiente meio fechado, com 30, 40, 50 pessoas, ele vai ter uma concentração alta dos vírus e as pessoas vão ficar doentes. A outra coisa importante, desde lá do começo, as pessoas chamaram a atenção para um chamado grupo de risco e falaram o seguinte, olha pessoal, tem um grupo de risco aqui, pacientes de 60 anos, com doença cardiovascular. Com doença cardiovascular, eu que chamava a atenção de vocês, todo vírus, a gente tem dentro do nosso organismo hoje, bilhões de bactérias, bilhões, na parte respiratória, na parte respiratória alta, que nariz, boca, todo mundo sabe disso, mãos, no intestino, no próprio pulmão. Agora, por que isso não vira doença, pessoal? Não vira doença porque aquilo está contido. Então, se você tem a contaminação, mas você não tem a infecção, está contaminada essa superfície. Para ele virar infecção, eu tenho que trazer da superfície, passar no meu olho, na minha boca, por exemplo, a partir daí absorver, esse vírus entrar no meu sistema respiratório, na minha mucosa, e depois entrar na célula. Então, todo esse processo aí precisa de acontecer. O vírus entra na célula através dessa proteína do espigão aqui, ó. Chama spike proteína em inglês, mas proteína do espigão. É aqui que ele se liga no receptor receptor da enzima conversora. Quer dizer isso, só para vocês terem ideia. Quando a gente tem pressão alta, um dos tratamentos que a gente tem é um remédio que inibe esse receptor. Então, esse receptor está presente no coração, no pulmão, no rim, no sistema nervoso, em alguma parte do sistema nervoso. Consequentemente, a proteína do vírus, o vírus, na verdade, esse RNA aqui do vírus aqui, ele tem um tropismo por esse receptor. E é por isso que a gente tem tido casos em que a gente aponta que os doentes com doença cardiovascular também têm uma piora em relação a isso. Essas outras estruturas aqui do vírus aqui, elas servem para a gente poder pensar como é que a gente vai, por exemplo, construir um remédio, uma droga que a gente possa inativar alguma daquelas proteínas. Algumas considerações gerais, tá? R0, vocês devem ter ouvido falar sobre isso na mídia, é a capacidade das pessoas se contagiarem. Então, por exemplo,
Se eu tenho uma doença que é altamente contagiosa, eu coloco o seguinte, falo, olha, vamos inibir esse processo aí com o máximo de elementos que a gente tem aí, não médicos, não remédios, não medicamentosos, para poder inibir. Então, quando a gente fala do Covid-19, a gente fala que o R0 dele, e o R é aquele caso que iniciou. E a partir dali, ele vai contaminar outras pessoas. E a gente chama, às vezes, de caso índice também, que é com uma outra dado de investigação epidemiológica que a gente faz. Mas é de 2,74. Uma pessoa tem a capacidade de transmitir para 2,74. Como a gente não tem um pedaço de pessoa, né? A gente tem pessoas, a gente diz que é 1 para 3, é mais próximo de 3. Isso, pessoal, é alto. Por quê? 1 transmite para 3, 3 transmitem para 9. 9 transmite para 27, para 81. Então, esta progressão ela vai acontecendo de forma muito rápida. E lembra que eu falei, é pela parte respiratória o contágio. Então, é uma doença que altamente contagiosa e que a gente se preocupa muito com ela. Os sintomas surgem entre 12 e 14 dias após a infecção. Quando surgem os sintomas, a doença já começou alguns dias atrás, 3, 4, 5 dias atrás, para causar os sintomas, para causar a febre. A febre é uma reação do organismo para tentar frear aquele quadro de infecção. A tosse é uma maneira do organismo de tentar expelir aquela doença, porque ele irrita alguns receptores e ali a gente tenta produzir secreção para poder tossir e assim por diante. E, além disso, ele atinge também algumas terminações nervosas que estimulam a tosse. Então, e outros fatores, né? Quando ele migra e ele fica com uma concentração muito alta no pulmão, ele ocupa o lugar do ar, que é a função do pulmão. É a gente respirar o oxigênio, esse oxigênio ir para as células e depois voltar sob a forma de gás carbônico que a gente respira. Agora, imagina esse seu pulmão agora sendo ocupado agora por bilhões de vírus, causando uma resposta inflamatória, que a gente chama. Resposta inflamatória é aquele furúnculo, pessoal, aquela coisa que a gente olha assim na pele e fala assim, nossa, bati a mão aqui, aí fez uma pintinha vermelhinha, no dia seguinte já não tem mais uma pintinha vermelha, tem uma bola vermelha, e aquilo vai ficando quente demais, você olha, às vezes dá febre, até que alguém fala assim, nossa, isso aqui vai vir a fura, aí vira um abscesso, cheio de pus. Né? O abscesso, na verdade, foi o leucócito lutando contra ele, destruindo o tecido, e destruindo também os vírus, a bactéria, seja o que for ali, para tentar conter a doença naquele local. Então, imagina agora esse monte de furúnculo agora dentro do seu pulmão, pessoal. Isso vai causando um desarranjo na parte respiratória muito grande. Por quê? Lugar que antes entrava o oxigênio e ia para a célula, agora vai estar obstruído, vai estar ocupado. Então, assim, é uma doença que dá uma complexidade respiratória e uma alteração respiratória numa porcentagem dos pacientes que têm a doença muito grave. Agora, o que tem mais de importante aqui? Olha esse outro dado aqui. 90% dos pacientes infectados terão apresentação clínica leve da doença, com recuperação sem intervenção médica intensiva ou de internação, ou sem internação, ou sem intervenção médica, seria até melhor aqui, tá bom? O que quer dizer com isso, pessoal? De cada 10 que tiverem a doença, 9 pessoas vão ter um curso que ele não vai nem saber que está doente. Ele não tem tosse, ele não tem febre, ele não tem dor. Você fala, nossa, mas como isso? Porque muitas doenças, nós, humanos, desde quando a gente entrou aqui na Terra, a gente foi convivendo com uma população de vírus e bactérias e a gente foi se adaptando a isso. E essa adaptação fez com que o nosso sistema imunológico reagisse contra isso. Então, nosso sistema imunológico, em 90% dos casos, é capaz de resolver essa situação aqui. Isso é uma ótima notícia. Lembra que eu falei? Teve uma outra família do coronavírus que infectou as pessoas no Oriente Médio, que de cada 3 pessoas que tinham a infecção, 30% morriam, tá certo? Os sinais mais frequentes, como eu falei, são febre, dispneia e falta de ar, né? Você tem dificuldade para respirar, mesmo numa situação que você fala assim, meu Deus, eu não tinha nada ontem, hoje eu estou assim. Então, essa também tem uma característica, é uma doença que às vezes ela evolui muito rápido com as complicações respiratórias. E a tosse? A tosse difere um pouquinho da gripe no resfriado, que a gente fica com o nariz escorrendo, tosse, sai secreção. Aqui a tosse é seca, sai pouquíssima secreção,
tá? A outra coisa interessante, o que a gente viu, lembra que eu falei que ele também tem um tropismo pelo sistema nervoso? Então, tem muitos pacientes que apresentam, na verdade, uma alteração em sentir o gosto e sentir o cheiro das coisas. Então, isso também é algo que chama atenção na doença. E a gente já sabe hoje que tem uma alteração que tem que ter um condutor aí de nervo aí para poder ter essa alteração. Então, perdeu o cheiro, perdeu o gosto. Dor de cabeça também é outra coisa. Aquele mal-estar, aquele cansaço que tem a ver, às vezes, tanto com a parte do comprometimento pulmonar, como com a própria doença. E nas crianças, será que esses mesmos sintomas? Tosse e febre na criança são os principais sintomas. O que mais que tem de interessante na criança? Dor abdominal e diarreia. Você está falando, nossa, mas por que dor na barriga? As crianças têm uma característica um pouco diferente dos adultos. O nosso sistema de defesa do organismo está principalmente colocado na parte da via aérea respiratória superior. Se a gente reparar, quando a gente tem um problema no dente ou algum problema de infecção, dá umas bolas no pescoço, uns caroços no pescoço, que são os gânglios, né? Fica inchado, tal, a gente palpa ali, sente aqueles gânglios, sente aquelas, umas bolinhas ali, ou uma bolinha de ervilha, ou uma bolinha tamanho de uma azeitona, ou uma bolinha tamanho de uma uva, e assim por diante, a gente aperta aquilo dá um pouco dolorido, assim por diante. As crianças têm um sistema de defesa muito na região abdominal. A gente chama isso de sistema linfóide, só para vocês terem ideia. Então, eles têm uma grande população. Então, também o vírus tem uma característica. Ele foi inalado, foi lá pelo pulmão, mas ele também sai nas fezes. Né? E a gente já viu que hoje as fezes de crianças também saem com vírus também. Então, a gente tem que tomar cuidado quando uma criança a gente já manipula, né? As fezes e o xizinho ali, já com cuidado assim por diante, né? Mas tem que manipular aquilo com luva e tem que manipular com máscara assim por diante. Isso é importante para quem vai cuidar lá nas escolas também. Legal? Então, assim, esses são sintomas importantes. A mortalidade da doença é em torno de 3,6. Só que isso tem mudado. E por que tem mudado? Por exemplo, você pega um país europeu como a Itália, por exemplo, como a França, como a Espanha. Mais de 40% da população é idosa, tem mais de 60 anos. O que tem de gente de 70, 80, 90 anos, aqui a gente tem mais ou menos em torno de 12, 15, 20% da população. A gente está avançando mais em relação a isso, porque a gente tem melhorado muitas condições sanitárias, né? Então, a gente tem aumentado. Então, na hora que a doença pega alguém que tem uma reserva diminuída no coração, no pulmão, no fígado, no rim, que é isso que acontece quando a gente vai ficando velho. As nossas células vão envelhecendo, né? Com 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Então, você já fica mais suscetível. Às vezes, um resfriadozinho mata essa pessoa, faz uma pneumonia e mata essa pessoa. A gente já sabe disso. Então, essas pessoas são mais suscetíveis. Então, países que você tem uma grande população de gente idosa, você vai ter um aumento da mortalidade. Outra coisa importante, países mais jovens, essa incidência vai ser menor. E aqui embaixo são só dados, exames laboratoriais que a gente faz, a gente colhe exame de sangue, além de fazer a sorologia, colhe exame de sangue para saber se aquela doença lá está causando alguma alteração lá nos leucócitos nossos, que a gente dá uma olhadinha. E tem algumas outras exames que a gente faz para saber se isso está causando uma infecção. Isso aqui, pessoal, qual o risco de contágio da Covid? A gente já falou lá atrás, né, que é aquele R0, que é 2/74, que a gente chamou de 1/3, legal? Está aqui colocado, ó. Agora, repara que é uma influenza, que é esse vírus respiratório, que causa a gripe. É 2/3. Aí você vai falar, é muito parecido, tanto que uma boa parte, quando começou a pandemia, a gente tinha que fazer alguns cálculos, são aquelas previsões. Né? Então, como é que alguns institutos pelo mundo afora faziam um cálculo? Você tem uma doença nova, que você não tinha ideia do comportamento dela, você falava, ela parece com quem? Ah, parece com influenza, que causa a gripe. Transmitida por via oral, pelos perdigotos respiratórios, pelo ar. Ah, então tá bom. Então parece. Então muitos dos cálculos que foram feitos em relação a como a Covid ia se comportar no futuro, foram feitos usando como referência o influenza. Só que lembra que eu falei? Uma coisa é sua taxa, seu R0. A outra coisa é se a doença é extremamente contagiosa e infectiva. Por quê? Porque tem doença que você tomou um espirrinho, caiu 5 vírus perto de você, você já fica doente. Tem outra que tem que cair 500 mil vírus. E tem outra que tem que cair 1 milhão de vírus. Então,
Ao longo do tempo, foi se entendendo que o comportamento da doença COVID era diferente da influenza, principalmente nas crianças. Então, isso fez com que alguns daqueles estudos iniciais que foram feitos, prevendo 1 milhão de mortes, 1,5 milhão, assim por diante, não é que eles foram desmentidos, eles usaram, na verdade, a base de dados que tinha naquele momento. Quero chamar a atenção para vocês aqui da questão da vacinação. A vacinação, a carteira de vacinação, talvez esteja entre o maior benefício que um país pode dar para suas crianças, além da escola e além de alimentação adequada. Vocês não têm ideia do benefício que isso trouxe para este país e para países no mundo inteiro, as carteiras de vacinação e as vacinações em massa. A gente vacina em massa no Brasil com um dos programas que é considerado um primor no mundo inteiro. É exemplo. Outros países vêm para discutir, para aprender, para implantar nos seus países um programa de vacinação como a gente tem. Não deixe de levar seu filho para vacinar. Isso é extremamente importante. E aqui, eu quis chamar a atenção da poliomielite, por quê? Porque é uma das vacinas que está sendo agora aplicada agora pelo governo agora, e ela é fundamental. Fundamental, por quê? A gente erradicou a polio do Brasil, pessoal. Tem mais de 20 e poucos anos que não tem nenhum caso de polio no Brasil. Isto é motivo de enorme orgulho, muito mais do que a seleção brasileira ganhar um jogo ou qualquer coisa. Isso é um motivo de orgulho, são as nossas crianças salvas, são as nossas crianças tendo um crescimento e desenvolvimento normal. Então, algumas dessas doenças que estão colocadas aqui, infelizmente, a gente não tem vacina para ela. Para o HIV, por exemplo, do AIDS, a gente está tentando fazer uma vacina de HIV/AIDS há 40 anos, desde os anos 80, quando a doença começou. E até hoje a gente não conseguiu. Você acha que não tem interesse da indústria farmacêutica, não tem interesse dos governos? São milhões de casos pelo mundo afora de HIV/AIDS. Então, lembra da vacina do HPV, do herpes vírus, que foi recentemente colocada para as crianças? Ela é extremamente importante para os adolescentes, porque na idade adulta, e mesmo na idade adulta jovem, pode gerar câncer, pessoal. Então, assim, o valor dessas vacinas é brutal. E aqui a gente vê uma coisa importante. O Brasil vacina de maneira universal contra a tuberculose. E a vacina da tuberculose, ela, só para vocês terem ideia, ela é usada, por exemplo, para tratamento de câncer de bexiga. É excelente. Um excelente tratamento local, que chama BCG, para aplicar, que é a vacina. Agora, o que na verdade parece que ficou com uma evidência? Parece que a doença não foi tão grave assim como se imaginava no Brasil. Talvez, tem gente estudando isso hoje, que a BCG tenha protegido, e ela tem essa capacidade de proteção. Então, vê como é importante, pessoal, essa questão da vacinação, tá bom? Outro ponto importante, usar máscara. A gente ganhou isso como, eu diria, como um grande benefício que trouxe essa doença. Por quê? Porque hoje tem uma matéria muito interessante que foi publicada, tem um instituto chamado Redditor, que é da Redditor, aí que tem alguns hospitais aí pelo Brasil afora. Mas eles têm um instituto de ensino e pesquisa. Esse instituto de ensino e pesquisa pesquisou dado de dezenas de hospitais e viu o seguinte, olha só que interessante, 80% das internações em terapia intensiva de crianças por problemas respiratórios relacionados à gripe, resfriado e outros, se reduziram no Brasil. Caiu 80%. O que mais? O número de óbitos decorrentes das gripes, porque a gripe mata, e principalmente crianças pequenas. Ela mata mais do que a Covid em crianças pequenas. Ela é muito mais grave, né? Então, o que é importante chamar a atenção nesse aspecto aqui? É que nós reduzimos em mais de 80%, 90% a incidência dessas doenças respiratórias virais agudas aí pelo país nesses últimos tempos. E um dos fenômenos mais associados a isso foi a utilização de máscara. E não tenham dúvida, as crianças usam, os adultos são renitentes. A gente cansa de andar pela rua, né? Anda em alguns lugares. Aí a gente olha, vê todo mundo adulto, sem máscara, assim por diante. Olha para as crianças. As crianças não tiram a máscara, elas aprendem e sabem que aquilo é seguro. A propósito, nós adultos aprendemos a usar cinto de segurança por causa das crianças. Foi eles que ficavam, pai, você não vai usar o cinto de segurança? Mãe, você não vai usar? Não, eu vou do banco de trás, eu quero pôr um cinto, assim por diante.
As crianças aprendem o que é certo. Nós, adultos, deturpamos algumas dessas coisas, infelizmente. E mais do que tudo, deturpamos em função desse isolamento que foi colocado. São 6, 7 meses de isolamento para uma série de pessoas. Consequentemente, a gente está doido para ir para a rua, para conversar. Nós somos latinos, a gente gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de tocar, né? Então, essas coisas agora, elas podem transmitir a doença, porque 90% das pessoas são sintomáticas. Desculpe, são assintomáticas, lembra que eu falei? Então, assim, a gente tem que continuar tomando cuidado. Vamos poder ir para a rua? Claro. Vamos poder voltar a trabalhar nas nossas fábricas, nas nossas lojas, nos nossos shoppings. A gente tem que realmente voltar à nossa vida normal, porque tão cedo a gente não vai ter vacina, e temos que voltar à escola também. Vai tomando os mesmos cuidados, faz distanciamento social, não tira a máscara de jeito nenhum. Essa autora aqui, que essa autora, na verdade, a Mônica Gandhi, ela fez uma comparação que a máscara facial é a vacina do Covid. O que ela quis dizer com isso? Ela fez uma comparação. Começo do século passado, século XIX, tinha gente que injetava o vírus da varíola nas pessoas, fazia uma inoculação. Porque eles faziam isso e aquilo gerava na pessoa uma resposta imunológica. E aquilo virava como se fosse uma vacina, antes do desenvolvimento das vacinas, tá? E aí isso foi feito de uma forma muito ampla pelo mundo afora e criou esse termo que está em inglês aí, variolation, que seria variolação, que é, na verdade, o seguinte, você inocula lá e o organismo responde. Ela comparou a utilização da máscara, o que as máscaras puderam fazer de benefício em relação a esta pandemia, a isso. Isso é histórico do ponto de vista, e isso é muito importante. Então, a utilização da máscara é extremamente importante. Então, ela faz uma comparação aqui entre o valor da utilização da máscara facial em relação à vacina. E nesse momento que a gente não tem vacina, pessoal, a gente tem que utilizar a máscara. Tem que usar o distanciamento social. Tem que usar a higienização das mãos. Higienizar o meio ambiente. Ah, mas olha, eu estou lá na escola, na minha carteira, eu conversei e tal, está cheio de vírus na minha carteira? Pode ter, mas se você, na verdade, for a pessoa que está ali utilizando aquilo, passou a mão ali, a professora, por exemplo, combinou, ela vai lá na frente, já tem um álcool gel, ela limpa o álcool gel, está resolvido o problema, pessoal. Porque ela não vai colocar o dedo na boca, não vai colocar o dedo no olho, não vai colocar o dedo no nariz. Esse é o problema. O problema é a gente pegar o vírus daquela superfície e colocar dentro da gente. E isso é um ato consciente. Embora a gente coce os olhos e coce o nariz várias vezes durante o dia. A gente agora está tendo que se disciplinar para isso, tá certo? Esse trabalho que foi feito aqui, ele fez o seguinte, ó, risco de transmissão. Onde está verde, é tranquilo. Onde está amarelo, olha, toma cuidado, porque pode ser que aqui exista risco. Onde está vermelho, tem risco, tá? Então, assim, baixo, médio e alto. O que eu vou fazer? Vou olhar esses 4 cenários aqui, ó, são 1, 2, 3, 4 cenários, nem vi o que está escrito em cima, e vou olhar. Esse lado de cá, pessoal, tem muito vermelho e muito amarelo, muito vermelho e muito amarelo, muito vermelho e muito amarelo, pouquinho só de verde. Opa, esse lado aqui eu não gostei. O que é esse lado aqui? Sem máscara. Contato por curto ou por prolongado, tanto faz. Mesmo que você esteja em silêncio, falando, gritando e assim por diante, você vai ter risco, principalmente se você não tiver o ar livre, ventilado, né? Falando, gritando. Então, assim, sem máscara, pessoal, esquece, risca isso aqui. Vamos para o lado de cá. Por quê para o lado de cá? Porque olha aqui, pessoal, esse cenário aqui, ó, tudo verde e só um pouquinho amarelo. Bastante verde, amarelo e um vermelhinho. Aqui um vermelhinho, aqui tem mais vermelhinho. Opa, então espera um pouquinho só. Ambiente com pouca gente. Já vi que é bom. Já vi que é bom em silêncio, com ar livre, ao ar livre, né, ventilado, ou ambiente ventilado. Quando eu falo ventilado, pessoal, é a escola de janela aberta, porta aberta, para circular o ar. Todas as janelas, todas as portas abertas o tempo inteiro. Tá certo? Então, ao ar livre e ventilado. Falando? Todo mundo falando? Não, tá professor falando. Quando um aluno fala, ele vai tentar falar, gritar o menos possível, assim por diante, porque a gente já viu. Quanto mais eu grito, quanto mais forte eu falo, mais velocidade vai ter que dar de jogar aquelas perdigotozinhos, aquelas coisinhas dos aerossóis. Tá legal? E gritar e cantar. Pô, aí é melhor diminuir assim por diante. Se eu estiver num lugar ao ar livre ventilado, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não. Tá?
E interior bem ventilado. Então, é dentro da sua casa, ou dentro da escola, bem ventilado. Está tudo verde também, se eu tiver ou em silêncio, alguém falando, e poucas pessoas gritando aqui. Agora, se eu tiver baixa ventilação, então vamos lá. Ó, tem uma sala aqui na nossa escola que não tem janela. Tranca essa porta. Tranca essa sala, desculpe. Ou então uma pessoa vai trabalhar lá dentro, só que vai entrar outra lá dentro. Então, aquilo lá, ela fica praticamente como algo só para depósito, assim por diante. A gente vai ter que readaptar esses nossos ambientes agora. Né? E a gente vai ter que construir algo que todo mundo construiu, já tinha construído há muito tempo atrás. É casa com janelas, luz natural. Luz natural é melhor, custa menos que energia elétrica, a gente já sabe disso. Então, a gente vai ter que aprender de novo a reconstruir os nossos ambientes hoje. Então, assim, interior bem ventilado, em silêncio, ou falando, ou gritando, uma pessoa só, tá tudo bem com pouca gente. Então, significa o seguinte, tem 40 alunos na sala, eu vou botar 10, 12, começar com 10, 12, 15, vou avaliando 2 semanas. Aí, por que 2 semanas? Lembra da doença? 2 semanas, entre ter a doença, manifestar sintoma e curar, e assim por diante, tá certo? Então, a gente vai indo dando um passinho na frente do outro, um passinho na frente do outro, até que a gente tenha dado um grande passo e a gente tenha voltado à normalidade. Tá legal? Outra coisa importante, os ambientes com baixa ventilação. Eu tenho que ter em silêncio falando, mas falando baixinho, tá? Eu tenho que tomar cuidado com alguém gritando. Por isso que eu falei, ambiente que tem baixa ventilação, baixa circulação de ar, eu tenho que tomar cuidado. Aí você fala, poxa, mas se eu fizer o seguinte, se eu pegar um ventilador naquela sala que não tem janela e colocar um ventilador, pode ser. Por quê? Só que aí você coloca o ventilador de dentro da sala em direção à porta. Ele vai estar empurrando aquele ar que veio lá da pessoa de fora, ele vai ter uma contrapartida aqui de um ar contrário aqui, empurrando aqueles arzinhos dele lá, com aqueles perdigotozinhos dele lá que estão no ar lá, para longe da pessoa que está lá dentro. Tá legal? Então, adaptação, organização. Sem máscara, esquece. Com máscara, contato prolongado. Aí começa o grande problema com a baixa ventilação. Então, assim, a gente tem que garantir que tenha ventilado e um interior bem ventilado, tá certo? Isso vai ser importante para a gente organizar os nossos ambientes. Os sintomas eu já falei rapidamente para vocês, mas quero aqui chamar a atenção de algumas coisas aqui. A pneumonia, a insuficiência renal, essa síndrome respiratória, que é essa falta de ar grave que ele leva para o hospital, que dá lá, fala assim, faz a tomografia, tem 40% de pulmão comprometido, 30% de pulmão comprometido, 20%, 50%. O que significa isso, pessoal? Significa que a doença é mais grave. Em quem? Lembra que 90% vai ser assintomático? Os outros 10% vão ter sintomas, ou 15%, dependendo da população, vão ter sintomas. 5% das pessoas vão ter mais sintomas, vão ter uma boa parte desses sintomas aqui. E vão precisar pelo menos ir no posto de saúde, pelo menos ir no pronto atendimento. Está com muita dor de cabeça, está com mal-estar, está com desconforto, vai lá. Aí o médico prescreve um analgésico, um antitérmico, dá vitamina C, dá vitamina D, dá todas essas coisas aí que a gente tem aí, mas não dá remédio porque não tem remédio para isso, tá bom? Não tem remédio para isso. Mas tem um kit, não sei o quê. Não tem um kit para isso, porque, infelizmente, a gente testou esses kits aí de forma correta, sensata e olhando, e eles não trouxeram benefício, pelo contrário, eles trazem até malefício. Então, assim, não tem kit medicamentoso, tem esses kits dos sintomas. Aí, essa pessoa, a partir desse momento que ela vai procurar atendimento, é feito um teste nela. Que teste que é feito? É feito aquele teste do procurar o vírus, aquele que a gente pega aquela espátulazinha, na verdade aquele cotonetezinho, enfia dentro do nariz, vai e coloca na boca. É chato, mas ele identifica o vírus. Ele identificou o vírus, é Covid, tá? Mas pode ser, não pode ser, pessoal. Se ele identificar, é o vírus, tá bom? Então, assim, o PCR, que chama, que na verdade é uma sigla em inglês, né, para você encontrar o RNA do vírus, ali, RNA é aquela parte lá que a gente viu lá do vírus, lá dentro daquela, quando a gente viu o vírusinhos lá atrás, depois vocês voltam nessa imagem para você ver, é aquela parte de dentro. Aquilo lá é a identidade, aquilo é a carteira de identidade do vírus.
Mas ali é carteira de identidade com cor de óleo, retina, impressão digital, tudo que tem direito, nome da mãe, nome do pai, tudo. Aquele é o vírus. Então, assim, quando ele fala que o RNA é positivo, é porque é do Covid, tá? Quando eu faço o teste sorológico, que é aquele que eu colho o sanguezinho, jogo num exame e olho, aí eu estou fazendo, na verdade, a sorologia. Sorologia vem de soro, soro vem de sangue, tá? E soro não é aquele que a gente toma lá no hospital, vou tomar um sorinho, assim por diante. Nós, médicos, chamamos soro, essa questão, quando a gente fala de exame sorológico, a gente está falando de colher do sangue e tira dali de dentro umas proteínas que a gente tem que são de defesa. Vocês já devem ter cansado de falar de IgG, IgM, IgM. Agora todo mundo já está sabendo que IgM é uma proteína de defesa, uma imunoglobulina que a gente forma no nosso organismo, lá no fígado, e a gente depois coloca isso na circulação e que serve para defender a gente. Essa imunoglobulina, ela tem, na fase da doença aguda, na hora que você está tendo aquele sintoma, aqueles 12 a 14 dias ali, você tem ali ali é exército, ali é todo mundo brigando contra os vírus e assim por diante. Como é que chama o exército? O exército chama IgM, leucócito. Você fala, leucócito. Então, leucócito aumenta, mas é a IgM que vai lá. Tem uma outra linha de defesa que a gente tem, porque a gente chama essa linha de defesa de humoral. Não é de humor, é de líquido, é daquilo que é do sangue, tá certo? Então, assim, essas proteínas que eu acabei de falar agora, as humorais, IgG e IgM, tem uma outra dela, que é a celular, que é CD4, CD8. A gente dosa muito isso em acompanhamento de pacientes com HIV e assim por diante, que é o nosso sistema de defesa celular. A gente não faz isso no dia a dia porque é complexo, extremamente caro, difícil, e os resultados, você tem poucos laboratórios que fazem isso. Então, a imunidade celular, a gente às vezes avalia a longo prazo. O que a gente avalia no dia a dia com teste fácil e rápido é a imunidade sorológica, tá legal? Ou a pesquisa do vírus que eu falei lá atrás. Então, assim, nesse momento, teve o sintoma, teve essas coisas, vai no pronto-atendimento, ou vai no posto de saúde, ou vai no CTA, vão colher para você lá esse PCR. O que mais que eles vão fazer? Depois você fala assim, mas eu comecei com sintomas há uma semana, 10 dias atrás. Depois de uma semana, 10 dias atrás, o vírus que estava lá na sua... entrou pelo seu nariz, entrou pela sua boca, foi descendo para o pulmão, às vezes a quantidade de vírus que ficou ali na parte superior é pequena. Então, o que às vezes o pessoal dos exames fazem? Já vai colher direto a sorologia. Porque ali a probabilidade de você encontrar um resultado de PCR negativo, mas às vezes você ter a doença, pode acontecer. Mas o exame então é ruim. Não, o exame é perfeito. O problema é o tempo. Você tinha que ter vindo antes, você tinha que ter sido sintoma antes, né? Então, aí, na hora que você não veio, aquela janela de oportunidade de identificar mais forte o vírus passou, e agora a gente passa para outra etapa agora, que é olhar o sangue, que é olhar a defesa. O vírus já entrou, já está dando um problema dentro de você e seu organismo está reagindo. Aí você vê a sorologia, aí você vê a IgM. Deu IgM positivo para Covid, aí você fala, mas não dá para misturar com outra doença? Não, só com Covid. Mas tem gente, parece que teve uma história seguinte, a pessoa já teve Covid lá atrás, lembra que eu falei? Teve gente que teve Covid na década de 80 de outros, dos outros filhos da família do coronavírus, tá certo? Pois bem, pode dar reação cruzada na IgM? Pode dar. Então, assim, agora, o número de pessoas que foram infectadas pela Covid-1 aqui são dezenas ou centenas de pessoas. A gente está falando de milhões de pessoas. Né? Então, isso é um achado. Quando a gente acha isso, a gente publica isso, porque isso é caso de fazer uma publicação médica e assim por diante. Então, o normal, fez a sorologia, deu lá, é Covid. Então, está com Covid, ou pelo PCR, ou pela sorologia. Isso vai ser importante. A outra coisa, aqui eu estou deixando para vocês sintomas, tanto do coronavírus, daqui no roxinho, em laranjinha aqui, os sintomas do resfriado e os sintomas da gripe. O que vocês vão ver, pessoal? Febre, comum no coronavírus e na gripe, é raro no resfriado. Cansaço, aqui tem às vezes, mas à medida que vai evoluindo a doença, naqueles 5, 7% da população lá, o cansaço pode ser mais intenso aqui. A tosse, geralmente seca, lembra que eu falei com vocês? Mas ela também pode ser seca na gripe. Espirro, aqui é raro.
aqui também é raro. Dor no corpo, às vezes, aqui é comum. Opa, então dor no corpo aqui, febre também é comum. Opa, se eu tiver muita dor no corpo e febre, opa, deixa eu ver o que é mais aqui que é coisa. Coriza ou nariz entupido? Não tem muito. Dor de garganta, de vez em quando. Só que às vezes é infecção de garganta e não é Covid, tá? Por isso que às vezes vai lá, faz exame, o exame dá negativo, porque você tem uma infecção de garganta, aí tem que tomar antibiótico, para poder tratar isso. Diarreia é raro, mas na criança é mais frequente. Então, quando fala que é raro aqui, é no adulto, tá bom? Na criança é dor abdominal e diarreia na criança, e é um sinal e sintoma importante para a gente. Criança com dor abdominal e diarreia, eu tenho que levar lá no PA, tá? Eu tenho que levar lá no posto de saúde, tá bom? Para ela ser examinada e para ela ser vista. A dor de cabeça, que eu falei que tem às vezes, e a falta de ar. E aqui faltou essa questão do não sentir cheiro, não sentir gosto, tá legal? Aqui é um grupo de pessoas que tem uma pior evolução como se tiver a doença. Eu falei, que você tem 60, 70, 80, 90 anos, você já foi gastando já, né? O seu carro já está... Você já usou o motor, você já usou a lataria, você já usou o freio de mão, você já usou o freio de pé e assim por diante, e está tudo, mesmo que você dê uma recalchutada, é um carro de 25 anos, é um carro de 30 anos, ele deixa você, às vezes, na rua, tem coisa. Nós não somos diferentes, pessoal. Infelizmente, não somos diferentes. Nós vamos ficando mais velhos, a gente vai tendo um comprometimento dos nossos sistemas. E quando você tem uma infecção, que você tem que lançar a mão de um monte de coisa, né? Aí fica mais complicado de você responder a isso. Quem tem problema já no pulmão? Imagina, você já tem uma pessoa que já tem um pulmão comprometido, fumou durante 40 anos, 50 anos, ou então trabalhou numa empresa que tinha lá uma doença ocupacional que lesava o pulmão, ou ele tinha uma asma, bronquite que começou na infância, continuou na adolescência, ficou na idade adulta, que às vezes tem criança que tem asma e bronquite que é só na infância, né? Só na adolescência. Depois cura, depois fica bom. Então, essas doenças crônicas, o que elas fizeram no seu pulmão? Elas pegaram o lugar que trocava o ar, né? Lembra que eu falei? Respiro, oxigênio vai no pulmão, leva o oxigênio para a célula comeu, se alimentou, ela joga, ela cospe gás carbônico, esse gás carbônico vai para o pulmão e a gente elimina. Agora, imagina agora, esse pulmão agora, que vai ser agredido agora pelo coronavírus agora, ele já está sendo cronicamente agredido. Ele já perdeu um monte desses saquinhos, desses alvéolos que a gente chama, que faz a troca respiratória. Essa pessoa, se ela tiver 15% de comprometimento, você fala assim, mas só 15%? Mas esqueceu que antes ela já tinha uma lesão anterior, que já tinha comido 30%, 40% do pulmão dela. Então, amigo, ele já vai para 50% de comprometimento do pulmão pela doença crônica e pela doença aguda. Isso é péssimo, né? Avança muito mais. Doença cerebrovascular, nossa, AVC, derrame, né? Pessoa que já teve 2 derrames no passado, se curou. Então, ele tem uma doença cardiovascular. Quando a gente fala de doença cardiovascular, ela pode estar no coração ou pode estar nos vasos. Então, essas pessoas têm que tomar muito cuidado, porque o vírus também entra por essas regiões aí. Né? E, consequentemente, lembra da pressão alta que eu falei? Que eu falei que o sistema que ajuda a regular a pressão arterial é por onde o vírus gruda na célula para poder entrar dentro do seu organismo? Então, olha aqui, ó, aí quem tem hipertensão. Quem é diabético. Aí você fala, mas é por ser diabético? Quando a pessoa é diabética, cronicamente, vocês já viram aquela pessoa que toma insulina, né? Toma insulina, tá? Aquele diabetes leve, eu tenho quase um diabetes, eu tenho... Isso não é fator de risco. Falando de pessoa que toma lá insulina, que já teve até um pedaço da perna retirado, um pedaço do pé, já tem doença arterial, ele não sente as pernas direito, ele sente uma queimação contínua nas pernas, ele já teve derrame. Né? Então, essa é uma pessoa grave do ponto de vista de comprometimento de todo o seu organismo. Quem tem insuficiência renal, lembra que eu falei? O vírus também tem um tropismo, ele já tem um problema no rim. Ah, mas tem cálculo no rim. Não é cálculo, não é fator de risco, pessoal. É insuficiência renal. É o rim não funcionar direito. Às vezes, você ter que fazer um acompanhamento com um médico cardiologista, um clínico ou um nefrologista a longo prazo, que ele fala para você, a sua função do seu rim, você tome cuidado, hein? Você se alimente bem, não coma muita proteína, não tome água direitinho, tome cuidado, tenha cuidado com a infecção, porque seu rim já perdeu 30%, 40% da função. Isso é uma pessoa que tem insuficiência renal. Paciente imunossuprimido é aquele que está, por exemplo, fazendo um tratamento de câncer agora.
E olha que interessante, aqueles que estão fazendo tratamento de câncer são uma pessoa imunossuprimida. Agora, a gente pode falar assim, dos pacientes com HIV. Então esse é imunossuprimido, né? Toma um monte de remédio, aqueles coquetéis que a gente chama de coquetel antirretrovirais, né? Que são remédios para atacar o vírus e assim por diante. Olha que interessante. Os trabalhos mostraram que essa população foi atingida numa proporção muito menor do que outros. Tá bom? Então, assim, mostrando que talvez aqueles vários antirretrovirais que ele toma, talvez, de uma certa maneira, tenha protegido. Ao mesmo tempo, pessoal, vou falar de uma situação específica, que é a hidroxicloroquina. Ela foi usada durante um tempo só para tratar a malária, mas depois a gente descobriu que aquilo para artrite reumatoide era uma bênção, é uma maravilha para tratar. Aí, muito bem, começou a usar para isso. Então, tinha milhões de pessoas pelo mundo afora, com artrite reumatoide, com lúpus, com outras doenças que a gente chama desse sistema aí, tomando a hidroxicloroquina. Aí apareceram alguns trabalhos na literatura mostrando o seguinte: essas pessoas usavam hidroxicloroquina de forma crônica, todos os dias, para tratar essas doenças. Aí se falou assim, se ela toma hidroxicloroquina cronicamente, não vai ter Covid, porque teoricamente é assim que você faz o coquetel, não é? A incidência de doença, a prevalência, a gravidade, o número de doentes que vão para a UTI, o número de doentes que ficam graves, é o mesmo. Então, mostrando que não tem uma coisa a ver com a outra. Ele usava hidroxicloroquina para tratar artrite reumatoide. E a gente foi na farmácia, comprou isso de monte e estocou em casa, e essas pessoas que precisavam dessa medicação para controlar o lúpus, a artrite reumatoide, tiveram falta disso nas farmácias. Então, essa é outra coisa que a gente tem consciência sobre ela. O que a gente levou de problemas para outras pessoas com essa atitude impensada, na verdade, impensada não, né? Induzida, né? Induzida de forma, eu diria aqui, não organizada, mas de forma, na verdade, a criar como se fosse um balão de ensaio. Falar, tem a Covid, mas eu estou dando um remedinho aqui, não, isso é só uma gripezinha, não, mas eu sou forte, eu não sei o quê. Isso, 90% das pessoas vão ser assintomáticas, então eu chuto que 9 pessoas vão ficar curadas. Temos que botar a mão na consciência. E a gestante, né? A gestante, ela é de risco para várias coisas, inclusive para a Covid, tá certo? Então, a gente tem que ter alta e tem que ter preocupação. A outra coisa que tem é o seguinte, as crianças transmitem muita doença, isso dá um problema grave, não sei o quê. Pois bem, esse estudo aqui, e eu estou colocando aqui estudos todos recentes, de revistas internacionais, de padrão internacional, de alto nível, tá? Então, assim, as crianças não são culpadas. O que ele quis dizer aqui? Ele pegou 40 crianças aqui de um hospital da Suíça, lá da cidade de Genebra, e fez o seguinte, pegou 40 crianças que foram internadas com Covid, examinou, confirmou com aquele examezinho do PCR que elas tinham Covid. Bom, a partir daí o que você tem que fazer, que é o que a gente faz aí em Extrema, que faz uma coisa, é investigar os contatos. Então, aquela criança estava numa casa que tinha o pai, a mãe e a avó. Estava numa casa que tinha o pai e a mãe, ou só tinha a mãe, porque o pai estava morando em outro lugar, porque o pai era de grupo de risco. Tá bom. Então, aí o que ele faz? Ele investiga todo mundo. Aí ele começou a investigar. O que ele encontrou aqui, nessas 40 crianças aqui? 39 dessas crianças aqui, ele conseguiu fazer a investigação completa. Então, das 40, ele fez em 39. Uma ele não conseguiu, ele excluiu do estudo dele. Das 39 que ele avaliou, 3 delas foram confirmadas como o caso inicial de Covid naquela casa. 3 crianças, 8%, foram o caso, o R0, foi aquele caso índice. Aí, e as outras 36, Enes? As outras 36 adquiriram dos adultos. Os adultos passaram para as crianças. Então, assim, pessoal, esse é um outro dado. As crianças não... não, a criança tem muito vírus, ela contamina muito e tem pouca doença. A gente vai ver aqui. Isso não é verdade, ela não contamina muito, não. Pelo contrário, tá? E aí tem um outro dado interessante que foi visto nesse estudo aqui. Todas as casas que tinham crianças, os adultos tiveram uma incidência menor de Covid. É como se as crianças protegessem aqueles adultos. De que forma?
ela, entre aspas, é uma esponjinha para não só para aprender as coisas na escola, mas ela é uma esponjinha para ter várias doenças virais. E o que ela respira, o que ela joga no meio? Anticorpo. Aí você fala, peraí, mas a gente cospe anticorpo, a gente respira quando a gente dá espirro, a gente espirra anticorpo, espirra. Por isso que a gente falou lá atrás, alguns estudos vocês ouviram falar assim, imunidade de rebanho. Solta todo mundo na rua, todo mundo vai ficar infectado ao mesmo tempo, vai ter um monte de gente que vai ter a doença, mas a partir daí, toda a população vai ficando imune, porque você vai passando para um para o outro, não mais só vírus. Quem já ficou curado, põe anticorpo para a pessoa. Então, assim, as crianças protegem. Então, as crianças não são culpadas. De 40 crianças com Covid positivo, 36 foram contaminadas por adultos e apenas 3 foram o caso inicial. Aqui é um outro estudo com 68 crianças, também dessa revista Pediátricas aqui, de 2020 também, mostrando o seguinte, dessas 68 aqui, 65, 96% praticamente delas foram previamente infectadas por adultos. Então, assim, apenas a gente fica aqui claro aqui que esse é um grande fator de risco. Então, por isso que vai ser importante a gente fazer o seguinte, você adulto, você é responsável por você e pelos outros. As crianças também o são, e acho que elas também, às vezes, são mais cuidadosas do que a gente, né? Então, assim, você tem que usar máscara. O professor vai ter que usar máscara e face shield. Vai ter que usar luva? Não precisa. Álcool gel na sala, lá na banquinha do professor, e mais um postinho de álcool gel dentro da sala, para as crianças ir lá limpar a mão de vez em quando. Nossa, mas nós vamos ter que botar isso em todas as salas? Vamos ter. Nesse momento, a gente vai ter que adaptar, vai ter que abrir todas as janelas, como eu falei, vai ter que ter ventilação, tá certo? Nesse contexto aqui, o que fez esse estudo aqui? Por que ele falou que não é culpado? Porque, inicialmente, a gente comparou com a influenza, que é aquele vírus da gripe. E a gente viu que depois que a maneira do SARS-CoV-2 difere totalmente da influenza, não tem nada a ver. Mas aprendemos isso depois, aprendemos isso durante a doença. E aqui o que ele fala é o seguinte, mais do que qualquer outro problema, essa questão do retorno às escolas é um problema que pode ser gerenciado, organizado. E se ele for feito isso, o risco de infecção a partir das crianças é extremamente baixo. Elas contribuem para o aumento da pandemia em torno de 1 a 4%, só para vocês terem ideia. E isso significa que é extremamente baixo. Então, as medidas de distanciamento, uso de máscara, assim por diante, têm um impacto muito grande, né? E o vírus é muito diferente da influenza, com menor transmissão e doença subclínica. E aqui, o que ele fez? Ele procurou aqui as crianças aqui e viu o seguinte, que do ponto de vista de tosse e outros sintomas aqui, eles eram menos frequentes. E lembravam, na verdade, infecções com pouca carga viral. E é isso que tem a característica. As crianças, é um mistério ainda em algumas coisas, mas a gente está descobrindo esse mistério aos poucos, né? Então, do ponto de vista de carga viral, reprodução, de ter várias doenças respiratórias, com isso ele ter contato com vários vírus, é como se ele criasse um monte de anticorpos diferentes dentro do seu organismo, que eles vão se juntar e vão defender, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou 47 crianças aqui, alemãs aqui, e foi lá e colheu aqui aquele examezinho do cotonete que eu falei com vocês lá, do PCR lá. E aí ele mediu quantos vírus essas crianças tinham com esse estudo aqui, das 47. E ele comparou a quantidade de vírus que aquelas crianças tinham com a quantidade de vírus que adultos e outros tinham, a doença também. E viu o seguinte, a menor carga viral era na criança. Então, desmente aquela tese. A criança não é aquela cheia de vírus, não é. Está escrito aqui. Transmite mais, também não. A gente viu a transmissão dos adultos para elas assim por diante. E, consequentemente, tem menos sintomas. Tem menos sintomas porque a carga viral delas acaba sendo baixa. Elas têm uma imunidade cruzada de outras coisas. Então, não tem a mesma ou menor população de vírus em comparação com os adultos. Tá legal? Aqui são os sinais e sintomas que eu falei com vocês. Tosse e febre. Tosse e febre aqui são daquelas crianças lá que foram feitas lá atrás, das 68 crianças lá, que 65 foram contaminadas por adultos lá, tá? Dentro de casa, tá bom? E aí alguém perguntou assim, mas e o risco da criança ir para a escola? Deixa eu te falar, você está indo no supermercado e está voltando em casa,
Você está indo na padaria e voltando em casa? Você está indo trabalhar e voltando em casa? Você está indo no posto de gasolina e voltando em casa? Você está pegando ônibus e voltando em casa? Você é um fator maior de risco para os seus filhos e para as pessoas que estão na sua casa do que elas irem para a escola, porque elas vão circular com crianças que têm uma baixa população viral, uma imunidade ótima. Vão ter infecções, entre aspas, cruzadas entre eles, que favoreceram isso no passado, a gente já sabe isso. Os professores vão estar super cuidados. O lugar mais seguro para essas crianças frequentarem foi a escola, nesse contexto que eu acabei de falar, né? Distanciamento, máscara, face shield, álcool gel, orientação, mudar o esquema lá das janelas, assim por diante, tá? Então, assim, a gente não pode temer essa situação aqui. E a outra coisa importante nesses sintomas que eu falei com você, chamei a atenção, é nas crianças, dor abdominal e diarreia, legal? E aqui foi um estudo feito na Austrália. 15 escolas voltaram, eles analisaram essas crianças todas, e aí eles pegavam cada caso e examinavam todos os seus contatos. E eles olharam depois o que isso tinha impactado em relação a ter aumentado a carga de doenças naquele lugar ou não. Então, são cidades australianas, depois vocês vão ver aqui o tempo curto que ficaram fechadas as escolas australianas, e ele pegou e olhou e foi procurar. E, de repente, ele falou o seguinte, falei, quer dizer, então, que, do ponto de vista de doença aqui, do ponto de vista de saúde pública aqui, elas voltaram e não impactaram no aumento da pandemia? Não. Em diferentes cidades, 15 escolas, todas monitorizadas o tempo inteiro, monitorizadas tanto com teste para quem tinha sinal e sintoma, tanto com avaliação clínica todos os dias, que uma das coisas que a gente imagina aqui é a barreira, tá? Antes de sair de casa, se o seu filho tiver sintoma respiratório, de gripe, resfriado, você não deixa ele para a escola. A gente já sabe isso. O que mais que a gente faz? Saiu de casa, você pergunta de novo, tá tudo bem? Tá com dor de barriga, tá com diarreia? Na verdade, o pai e a mãe vão saber disso de uma maneira mais fácil. Quando ele entrar na van, ou entrar no transporte escolar, o monitor vai perguntar de novo. O motorista vai estar isolado ali, nós vamos botar um acrílico ali para ele ficar isolado, ele vai ter contato só com uma das pessoas que vai estar com máscara e com face shield. Tá certo? E vai estar com um álcool gel ali, a mãozinha ali para limpar o tempo inteiro. E vai perguntar para a criança de novo se tem algum sintoma. Então, você fez a segunda barreira. Chegando na escola, mede a temperatura e faz a avaliação. E a gente tem a intenção de colocar, inclusive, o termômetro na mão do monitor também, lá na van, lá no ônibus escolar, lá, para medir a temperatura. Se tiver alteração febril, a gente já fala assim, olha, melhor não ir para a escola. Vai lá e procura o posto de saúde, dá uma conversadinha e espera um pouco e vai buscar ajuda, tá legal? Então, assim, isso não aumentou, né? Com medidas eficientes de uso de máscara, distanciamento, assim por diante, os equipamentos escolares abertos não aumentam, tá certo? Então, assim, crianças menores que 10 anos respondem por somente 1% dos casos de Covid. A probabilidade de doença grave nas crianças em relação ao Covid é 1000 vezes menor do que nos adultos. Então, assim, essa é uma situação que, do ponto de vista dos problemas econômicos, sociais, e vocês sabem disso melhor do que a gente, né? Vocês estão vivendo na pele isso. A dificuldade que é, primeiro, ensino à distância, a dificuldade que é manter as crianças em casa, né? E muitas estão saindo, estão brincando na rua, estão brincando coisas, né? A gente vai ver algumas manifestações de algumas pessoas aqui nesse sentido, mas o trauma que a gente está criando nessas crianças com isolamento é muito grande. Quando a gente compara estes problemas com este risco, esses problemas são muito mais evidentes e de muito mais risco, né? Problemas sociais, econômicos, familiares, ainda pior de doenças psicológicas, acarretam mais danos que a Covid-19 em criança em idade escolar. Tá legal? Esses são os testes que eu falei com vocês. O diagnóstico molecular, de molécula, né? É o RT-PCR aqui, que é o padrão ouro aqui para encontrar o vírus, né? E aqui a detecção do IgM e IgG aqui. E aqui, pessoal, eu deixei um quadrinho que mostra aqui a fase em que você faz cada um desses exames aqui. Aqui, azulzinho aqui, é o suave aqui com nasofaringe, ó.
aqui no comecinho, um pouquinho antes da primeira semana, ele vai dando positivo, depois ele vai caindo. Por isso que eu falei com vocês que mais para frente aqui do exame aqui, ó, aqui é o melhor período, os primeiros 4, 5 dias da doença aqui, se eu fizer aqui, está no ápice aqui. Aqui, o que eu encontrar de positivo vai funcionar melhor aqui, tá? À medida que vai passando isso, o que vai acontecendo? Olha aqui, IgM e IgG, que estão tudo pontilhadinho aqui, roxinho e verdinho. Eles começam a aparecer e começam... Então, assim, a depender do tempo que você vai lá, o exame que vai ser feito é um ou outro, e aí é o pessoal do CTA, o pessoal do pronto atendimento, do PSF, do ABS, que vão saber fazer direitinho. Esses dados aqui. Essa médica aqui, é uma médica aqui da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, né, que agora chama Unifesp, chama Nancy Belay, e ela é a responsável por ter todo o projeto da vacina lá de Oxford, aquela vacina que veio primeiro aqui para o Brasil, aqui, tá certo? Ela é responsável por todo esse programa. E ela é uma imunologista. O que ela falou aqui nessa reportagem aqui? A conta que não fecha para mim é dizer que as crianças são as maiores transmissoras do vírus. Eu botei os trabalhos para vocês aqui para mostrar que não. Elas transmitem muito, a gente viu que não. 95% das crianças são infectadas pelos adultos. Vão levar as doenças para os avós? Não levam. Mas com que base eles estão falando isso? Elas são menos sintomáticas? A gente já sabe que elas são menos sintomáticas. Mas transmitem mais? Elas não transmitem mais. Elas são menos sintomáticas e transmitem muito pouco. Aí tem plausibilidade biológica, ou seja, isso isso tem verdade nisso. O contrário é confuso de explicar, e tudo que é muito confuso de explicar cheira a não verdade. As crianças pegam muito todas as doenças virais respiratórias, têm muitos sintomas e transmitem muito. Isso para alguns outros vírus. No corona, elas pegam menos, não têm sintomas e transmitem mais? É isso, né? É o que ninguém desafia, é o que ninguém está fazendo perfeitamente. Deveriam deixar as crianças em algum lugar, por exemplo, irem à escola, coletar secreção, checar quais ficam positivas, quais transmitem, quais não tiram, tomar decisões intrigantes sem intrigá-las, tomar decisões inteligentes sem, na verdade, usar a inteligência. Essa, na verdade, é um absurdo, né? Ninguém estudou e as pessoas partem de hipóteses e as crianças seguem sem aulas, mas é isso que a gente está pensando. Então, vamos falar aqui um pouquinho do nosso plano de ação aqui. Primeira coisa, nós não estamos fazendo as coisas como inventores da roda, assim por diante. A gente está olhando. Menos de 24% dos países mantêm suas escolas fechadas em todo o seu território nacional. E a volta às aulas já acontece em todos os continentes. Em abril de 2020, ápice dos fechamentos. Em setembro de 2020, retomada hoje e assim por diante pelo mundo afora. Tá legal? 192 países determinaram o fechamento das escolas em todo o território nacional. 91% dos estudantes foram afetados mundialmente. Era 1,6 bilhão de estudantes afetados até abril de 2020. Hoje, 46% mantêm as escolas fechadas, 47% dos estudantes são afetados mundialmente e 826 milhões de estudantes desses países que não fecharam. Vamos ver aqui. Dias de fechamento de alguns países. Alemanha, 68 dias. Bélgica, 67. Dinamarca, 30. França, 56. Holanda, 57, Noruega, 46, Nova Zelândia, 56, Portugal, 67, Reino Unido, 70, Uruguai, 93. São Paulo estava 198 quando a gente fez esse slide. Já tem mais de 200 alguma coisa e agora que começou a reabrir, né? Momento de reabertura. Aqui foi o seguinte, teve um primeiro grupo de países aqui, que estão com essas bandeirinhas aqui representadas aqui, que já abriram logo de cara. Aí depois teve quando a gente fala não está falando de onda de Covid, tá? Nós estamos falando aqui de onda de abertura das escolas, né? E aqui, por que eles fizeram a abertura? As crianças menores foram priorizadas na maior parte dos casos, pelo menor risco, menor gravidade e infectividade da doença e maior benefício. Tem muito menos recursos de ensino à distância nessa faixa etária e tem maior demanda de cuidados pelos pais. Então, compartilhar com a escola em período integral é fantástico. Tem alimentação, tem a tia cuidando, tem a professora cuidando, tá certo? E aqui, esses aqui começaram com 10 a 15 anos, já estão todos já, tá? Depois desse slide aqui, que já tem mais ou menos quase um mês, ensino médio, todas as idades. O que eles fizeram? Principais medidas. Tem mais que a gente vai mostrar aqui. Limitação de número e escalonamento de horário. Uma turma entra às 7, outra às 110, outras entra às 7h25, outra às 7h30, assim por diante. Atividade em grupo fixo. O que quer dizer isso? Aquela sala tem 15 alunos. Eu vou ter coisa que vão ser comum. Tá bom. Então, eu vou dividir eles em 5 grupos de 3.
E por quê? E vai ser sempre os mesmos, o A, o B e o C. Porque depois, se tiver algum caso de suspeita de contaminação, eu investigo aquele trio. Que eles sentam perto do quem? Ah, daquele trio do trio número 2, que é o D, que é o E, o F e o G. Tá bom, aí investigo o E, o F e o G. Isso tudo é uma inteligência de organização que faz com que a gente tenha mais certeza. Então, é isso aqui que é atividade em grupo fixo. Manter 1 a 2 metros de distanciamento, que é 1 a 2 metros. Por quê? Quando você tem uma cadeira, quando você tem uma mesa, quando você tem outras coisas, aquilo também já é uma barreira física, tá certo? Então, manter essa distância aqui, atividade em espaço aberto o máximo que puder, e com as janelas abertas e bem ventiladas, como a gente falou. Lavagem de mãos a cada 2 horas. A gente pode fazer o seguinte, aqui eu acho que a gente pode até fazer a cada hora. Cada hora sai todo mundo, devagarzinho, em horário escalonado, vai lavar a mão. Ah, mas vai todo mundo lavar a mão no banheiro? Não tem álcool gel? Não tem o mesmo efeito? Tá bom, então todo mundo vai passar o álcool gel e assim por diante, tá bom? Limpeza dos espaços 2 vezes por dia. A gente recomenda de 4 a 6 a 8 vezes por dia. A gente recomenda que o tempo inteiro esteja limpando, tá bom? Triagem de sintomas, aquilo que a gente falou, vai triar em casa, triar na van, no transporte, antes, assim que chegar na escola e depois na sala de aula. E isolar aqueles que tiverem sintomas. Isso aqui, pessoal, é para você ter uma ideia desses países que abriram, o ponto que eles estavam na epidemia e quando eles resolveram abrir as escolas. Então, a Alemanha teve o pico, começou a cair, ela abriu as escolas. A Dinamarca teve o pico, começou a cair, ela já abriu a escola. A Holanda, ela esperou cair mais aqui no pico, aqui, abriu as escolas. A Nova Zelândia teve o pico, ela esperou descer quase que o nível que estava anteriormente e abriu as escolas. A Rússia teve 2 picos aqui, né, porque liberou, voltou, né? Aqui embaixo ela pegou e abriu as escolas. E aqui embaixo foi a África do Sul, que abriu as escolas aqui, aí estava na ascendência, eles pararam, tiveram um outro pico aqui, depois voltaram a cair. Finlândia esperou cair. Israel esperou cair aqui. Voltou de novo a subir, fechou e agora voltou a abrir de novo. Por isso que tem 2 bolinhas aqui, tá? Portugal teve o pico, aí estabilizou, aí ele abriu as escolas. O Uruguai aqui não apareceu, mas na verdade foi mais ou menos aqui assim que eles fizeram aqui, que foi um dos 6. A Bélgica esperou chegar lá embaixo, a França esperou chegar lá embaixo, a Noruega caiu aqui no pico, o Reino Unido também aqui no pico, aí teve uma subidinha, agora está tendo uma outra subida, mas eles vão manter as escolas abertas, tá legal? Então, assim, que curva que a gente está hoje na cidade de Extrema? A gente está na curva aqui de baixo, pessoal, como se a gente tivesse vindo aqui, ó, e a gente tivesse bem aqui embaixo, tá? Então, a gente tem aqui sinal totalmente da pandemia controlada. Eu diria que a gente parece mais com a Bélgica, na verdade, e um pouco mais com a França aqui, tá? E com o Reino Unido aqui, que é desse ponto de vista. A gente esperou total controle. O número de casos nosso é de menos de 10 casos novos por semana. Lembrando que agora a gente tem caso novo, que a gente está fazendo o inquérito sorológico, a gente está indo colher os exames nas casas, e quando a gente considera isso, para essa retomada aqui, são os casos que procuram o sistema de saúde, não dos inquéritos. Neste contexto, a gente tem menos do que 10 casos há mais de 7 semanas em Extrema, tá legal? Então, assim, a outra coisa importante, controlar a doença, então essa foi uma premissa que a gente estabeleceu, e a outra coisa é olhar como é que estão as crianças em relação à doença. É só vocês olharem nos boletins aí da cidade, que vocês têm todos os dias aí, e vocês têm aqueles boletins que a gente solta mais completos. Procura doença em pessoas abaixo de 45 anos de idade. Procura doença em crianças e adolescentes abaixo de 16 anos de idade, abaixo de 25 anos de idade. Então, vocês vão ver que o número de casos é muito pequeno e não tem nenhum óbito nessa situação, que é exatamente o que está colocado aqui. Mas, o que a gente tem certeza, né, e aí o time da Secretaria de Ciência Social sabe muito bem disso. As crianças com isolamento muito forte aqui, elas ficam, do ponto de vista psiquiátrico, abaladas, do ponto de vista psicológico, abalados também. E alguns já tinham algum tratamento, elas vão piorar nessa condição. Denúncia de violência doméstica, aumento de gravidez infantil em alguns lugares, redução, abuso contra a criança. O efeito de curto prazo das refeições perdidas inclui redução na imunidade, a gente já sabe. Muitas famílias não têm condições de alimentar seus filhos da forma adequada. A escola é uma dádiva nesse sentido, além de ensinar, além de formar e melhorar a vida dessas pessoas, ela dá café, almoço,
jantar, ela dá um lanchinho, dá outra coisa. Então, do ponto de vista de caloria, eles recebem 1.100, 1.200, 1.500, 2.000 calorias por dia. Isso faz uma enorme diferença do ponto de vista da imunidade, do ponto de vista psicológico, conviver socialmente, né? Então, aqui são duas pessoas aqui. O Gilson Rodrigues, que é do G10. G10 é um grupo de favelas, que foi das maiores favelas do Brasil, em que ele se reúne. O Gilson é o coordenador e é o presidente desse instituto aqui, ele é de Paraisópolis, e ele falou aqui, o isolamento. Fizemos todo um trabalho de prevenção e usamos as escolas para isolamento. Foi o que eles fizeram aqui em Paraisópolis, nas favelas aqui. As crianças estão na rua, estão jogando pipa, jogando bolinha de gude, pega-pega, como se estivessem de férias. Aí, aqui, o papel das crianças como fonte de informação para as famílias. As crianças precisam voltar para a escola para criar alguma condição de higiene e proteção. Eu acredito que se o protocolo for seguido na escola, a criança volta para a escola e ensina a família. Volta da escola e ensina a família. A criança, quando tem acesso à educação, influencia toda a família. Faltou comunicação para as favelas. No começo era uma doença para rico, não sabiam que era lockdown, respirador, nada disso. As crianças voltam para casa ensinando a lavar as mãos, a usar as máscaras, etc. É importante que retornem para que as mães possam voltar a trabalhar. Isso é fundamental. A presença do Estado é percebida através da escola. Se o vírus evidenciou o problema das favelas, a situação ainda está muito mais agravada por causa da fome e do desemprego. Sentimos pouco a presença do Estado. Então, o poder público ele é fundamental nessa hora. E esse aqui, então, é o Gilson, né, que é uma pessoa da comunidade. Agora, vamos ver agora o Fernando de Castro Reinar, que é um colunista do jornal do Estado de São Paulo, foi professor titular da Universidade de São Paulo, respeita um dos pesquisadores mais respeitados no Brasil e no exterior, tá certo? E aqui tá. Como não estamos testando, não estamos conseguindo ver o que está acontecendo, devemos nos guiar pelo que está acontecendo lá fora. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Extrema é a cidade que mais testa no Brasil. Nenhuma cidade testa com número de pessoas por 1.000 habitantes como nós testamos aí. Então, assim, aqui, aí em Extrema, nós estamos testando. E nós estamos testando nas duas situações, das pessoas que procuram e daquelas pessoas que nós estamos fazendo uma busca ativa com inquérito. O que os outros países estão fazendo? Vamos abrir os bares, abre e mede. As pessoas estão medindo o impacto das medidas. Eu estou com esperança de que até setembro teremos dados sólidos na Europa. Se as crianças tiverem papel importante, vai aparecer, que é isso que ele mostrou. Desde junho elas voltaram às escolas, tá? Desde julho voltaram às escolas. Nós já estamos em setembro, já tem 2 meses, 3 meses, já se passaram 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas que se abriu, e isso não foi um fator de desencadeador de coisa. Outra coisa que ninguém duvida mais do fato que as crianças serem pouco afetadas. Esta outra questão delas serem vetores de falhamento realmente não é como a influenza. Pelas crianças serem assintomáticas, o papel delas na disseminação do vírus ainda é desconhecido. O papel de abrir as escolas em induzir um pico maior, isso é uma incógnita. O fato é que estou 100% de acordo que precisamos fazer algo com as crianças. E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, a gente está calculando em Extrema, os nossos boletins, aqueles gerais que vão sair com a média móvel agora, tá? Então aqui, ó, aqui é 1 semana de média móvel, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, desculpem. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, tá? Então vamos pegar o que aconteceu aqui 6 semanas atrás, 17 até 23 de setembro, legal? Então, assim, de 2.098 para 2.115 casos, são 7 casos novos. 2.115 para 2.120, 5 casos novos. 2.128 para 2.120, 8 casos novos. 2.130 para 2.128, 2 casos novos. 2.130 para 2.130, nenhum caso novo. Quando você estabelece que você tem menos de 10 casos novos por semana, é uma condição para retornar, para ajudar essa decisão de tomar retorno à escola. Quando você tem abaixo de 5 casos, é uma condição excelente para você retornar. Então, a gente está vendo isso paulatinamente. Isso quer dizer o quê, pessoal? Lembra do R0 que eu falei, que era 1 para 3? O R0 em Extrema hoje, pelos dados ainda que a gente tem, nós vamos calcular depois exatamente para vocês, ele deve estar bem abaixo de 1. A gente acha que ele está em torno de 0,7, 0,65, 0,6. O que significa isso? É uma doença controlada. Uma pessoa não consegue transmitir mais para a outra. Tá legal? Então, assim, o que a gente fez? Nosso plano que a gente estabeleceu premissa. O que é isso? Pessoal, se eu não tiver isso, eu não vou em frente.
Então, assim, se eu tivesse a condição, a escola deve adotar medidas preventivas, distanciamento, uso de máscara. Pronto, essencial. Transporte público e escolar deve ter critério de segurança aplicado, está no escopo. Controle de casos suspeitos ou positivos, colaboradores ali vão chamar o PCF local. Os pais devem participar do planejamento do retorno, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui agora, dando essa explicação aqui. Ela é longa, pessoal, mas vale a pena vocês ouvirem. Eu gostaria muito que vocês tivessem a paciência de ouvir essa apresentação, porque ela vai revelar para vocês muitas coisas que vocês estão ouvindo de uma coisa meio recortada, que está saindo no jornal, na imprensa, nas redes sociais, assim por diante, e que não corresponde ao fato importante da verdade. Alunos com deficiência ou condições de risco continuam afastados, permanecem com aula à distância, assim como os professores. Professores e colaboradores têm que receber apoio psicossocial, tanto para ajudar nas crianças, quanto para ajudar entre eles mesmos. Os professores devem e estão participando das adequações curriculares. Toda a comunidade escolar precisa de condição adequada, segura e auditada. Não, por ter um problema, tem que auditar. A gente tem que sentir parte integrante desse processo. Todos pelo ensino com segurança, que é uma campanha de esclarecimento que vai ser repetida quantas vezes precisar, e a gente vai discutindo. E aqui algumas propostas: manter máscara, distanciamento, higiene das mãos. Vocês depois vão ter o tempo de ler isso aqui detalhadamente. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que a gente sugere aqui criar essa figura aqui, ó, do aluno e colaborador vigilante da Covid. Então, são pessoas da própria comunidade, e os pais também podem participar disso, que vão ajudar na disseminação das informações, vigilância, levar as discussões, participar de discussões junto com a gente, né? E essas pessoas, a gente sabe hoje o valor e a importância que tem as redes sociais quando a gente trabalha elas de forma muito boa, com o intuito de melhorar e ajudar as pessoas, não com o intuito de disseminar fake news e informações falsas, tá certo? E a gente detalhou aqui tudo, ó, circulação e fluxo das áreas, treinamento e orientação, medida de suporte clínico, diagnóstico de Covid, medidas de cuidado com o meio ambiente, instalação, como é que vai fazer com limpeza, com usar viricidas, sanitizantes, cândida, álcool, uso de áreas comuns, com alimentação, como é que nós vamos fazer com refeitórios, assim por diante. Tudo está vendo detalhadamente. Para quê? Para te oferecer a você, pai, a você, mãe responsável, a melhor condição possível de segurança para o seu filho retornar às escolas. Então, está mostrado nessa foto aqui. Janela fechada, com cortina, né, mais escurinho, cada lousa, e uma carteirinha grudada na outra. Aqui estão as cadeiras separadas, aqui estão as janelas abertas, tá certo? E sem persiana. Então, pessoal, esse é um dos... Eu gostaria muito que vocês pudessem ter a paciência, né, de ouvir essa apresentação. Ela está longa, mas ela teve um objetivo de esclarecer vocês sobre todas as etapas da doença. E eu vou deixar um último recado para vocês, que é em relação às vacinas. As vacinas, elas estão sendo desenvolvidas hoje, são quase 190 vacinas que estão da fase 1 à fase 3, vocês já cansaram até, vocês já aprenderam que é fase 1, fase 3. Fase 3 é aquela fase clínica que está sendo feita aqui no Brasil, teste clínico com voluntários, em que parte dos voluntários recebe uma seringa igual a outra, só que uma tem a vacina e a outra tem o que a gente chama de placebo, que é algo que não dá imunidade para as pessoas, tá certo? Então, neste momento, as pessoas estão nessa fase ainda. Quando terminar todos esses testes aqui em outros países, isso vai ser juntado, vai ser feita finalização, vai ser feito um relatório, e este relatório vai compor um documento para pedir aprovação nos órgãos de regulação do mundo inteiro para a aplicação da vacina. Aí depois vem uma outra etapa importante, que é na hora que você começa a fabricar e distribuir essa vacina. Só para vocês terem uma ideia, na humanidade, até hoje, a vacina que a gente levou menos tempo para conseguir produzir e colocar ela em uso clínico foram mais de 8 anos. Então, assim, o que eu gostaria que vocês pensassem e refletissem? Essa questão da vacina não pode ser um elemento para você tomar a decisão de falar, vou esperar a vacina para mandar meus filhos para a escola. Infelizmente, isso pode demorar muito tempo. Mas mais do que isso, quando a gente for começar com essa vacinação, a gente tem muitas dessas vacinas que são 2 doses. E a gente vai buscar para as populações de risco. Quem está morrendo mais? Se ela é 1000 vezes mais mortal
Na criança que no adulto, eu vou vacinar o adulto. Que adulto? 60, 60, 70, 80, 90 anos. Eu vou vacinar quem está na área da saúde, que está lidando todo dia nos hospitais, nas clínicas, pronto-socorro, no PSF, com essas pessoas, então são os profissionais de saúde. Essas pessoas já compõem um universo de 20, 25 milhões, 30 milhões de pessoas no Brasil. Só para vocês terem ideia, no Brasil. Consequentemente, se eu estou falando que são 2 doses, eu tenho que produzir 60 milhões de doses e vacinar todo esse povo primeiro. Então, assim, é uma discussão que está permeando todas as sociedades ligadas às crianças e à pediatria. As crianças, naturalmente, serão as últimas a serem vacinadas. Então, assim, não coloque essa questão da vacina como algo que é para sua tomada de decisão. Olha o cenário. Olha o que a gente está discutindo. Proteção, face shield, máscara, álcool, isolamento, distanciamento social, álcool gel, organização, infraestrutura e assim por diante. É isso que é a verdadeira vacina que vai fazer com que a gente possa trazer seus filhos de volta para a escola, num ambiente seguro, num ambiente controlado, e que vai trazer benefícios para todos nós. Vocês não tenham dúvida disso, do impacto que isso vai ter de benefício, não só para as crianças, como para as famílias, mas como para a economia do país. Bom, muito obrigado a vocês pela paciência aí, e espero que essa apresentação ajude vocês a pensar e a tomar as decisões de vocês. Muito obrigado.